Marcos 14. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado, preparai-a ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro, porventura sou eu, Senhor? E outro, porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes, é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando-o partiu e deu-lhe e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhes Jesus, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. E foram a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse,
Abba Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras. E voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. E logo falando ele ainda veio Judas, que era um dos 12 da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal dizendo: Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus disse-lhes: Saístes com espadas e porretes a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes, mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando todos, fugiram. E um jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote e estava sentado com os servidores aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar e não o achavam. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu derribarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe punhadas e a dizer-lhe: Profetiza, e os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro que estava se aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou 2ª vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito:
Antes que o galo cante 2 vezes 3 vezes me negarás tu, e retirando-se dali chorou.